Shalom, queridos e amados irmãos. Já faz um tempo que eu gostaria de falar sobre isso aqui, e eu creio que esse áudio vai ajudar muitas mulheres que, até homens, que estão passando por algo que estão fazendo com que elas morrem a cada dia. Tudo que não te gera vida e está diante da lei, Deus preserva a sua vida ao invés da lei. Isso é uma grande verdade. Você percebe que quando a moça ia morrer, porque ela tinha sido pega no ato com adultério, Jesus não permite que a lei mate ela. Por quê? Porque a vida é mais importante do que a lei. Lembrando, pessoal, que o meu livro, com experiências espirituais, falando a história, uma parte da história do meu pai na fé, falando sobre experiências com anjos, falando sobre experiências de arrebatamentos, contando minha trajetória na igreja, no sistema religioso, está disponível o livro para compra aqui nos comentários fixado, tá? Tá muito bom. E no meio desse livro tem um contato meu ainda pessoal lá que você pode tirar algumas dúvidas se caso você querer ter um contato comigo. Então vamos lá. Deus, ele não condena o divórcio. Ele liberta a alma das prisões invisíveis. Sabe, o divórcio é um dos temas mais mal interpretados na Bíblia. Muitos usam a lei para oprimir, mas esquecem que Jesus veio para libertar. E o Espírito Santo me disse assim: fale que eu não sou Deus de castigo, eu sou o Deus da consciência desperta. Na cultura, da época judaica, o homem ele podia se divorciar da mulher por qualquer motivo. Bastava ele escrever uma carta, um documento e ela era lançada fora. Rejeitada, humilhada, sem direito, sem herança, sem voz. Essas mulheres elas se tornavam vulneráveis. Muitas vezes se tornavam escravas, porque a sociedade as via como impuras, como falhas. Mas Jesus veio exatamente para quebrar essa mentalidade. Quando perguntaram a Jesus, é lícito ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu com algo que ninguém esperava. Ele disse: Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, Deus nunca planejou o divórcio, mas também nunca o proibiu. Quando a aliança se tornou prisão, ele estava dizendo: o problema não é se separar, o problema é o coração endurecido que usa a lei para machucar. Jesus olhou para uma cultura que descartava mulheres e disse: quem olhar com desejo já adulterou. Ele levou o valor da consciência acima da aparência. Ele não estava julgando o corpo, estava expondo a intenção. Porque para Deus o adultério começa no coração e o perdão também. É por isso que o divórcio para Deus não é uma sentença, é um recomeço. Amém? Ele não vê o papel rasgado, ele vê uma alma ferida que precisa respirar de novo. Deus não te quer num casamento que te destrói espiritualmente. Ele não exige que você continue onde o amor já morreu, onde a voz de Deus foi calada pelo medo. Assim como Davi comeu o pão dos sacerdotes, algo que a lei proibia, mas Deus justificou, porque havia vida naquele gesto. Assim também Deus entende quando alguém se separa para preservar a vida da alma. Porque a lei diz não pode, mas o Espírito diz: se for para te salvar, eu te tiro daí. O Espírito Santo te diz aqui agora: se for para te salvar, é para te salvar, eu tiro você daí. Não se condene, não tenha medo que algo vai acontecer com você, porque se você já tentou de tudo, você já orou, jejuou, já conversou, já fez técnica, já fez tudo que você imaginar para tentar restaurar isso e nada deu certo, você está morrendo. A lei nunca irá proteger você, sendo que você está morrendo. A lei, quando ela faz com que você morra,
está contra os princípios que Jesus deixou. Portanto, preste atenção. Você precisa abrir os seus olhos. Esses dias um pastor colocou no Facebook assim, olha, o divórcio é do diabo. E um monte de mulheres comentaram falando, não, o divórcio me ressuscitou. Eu estava 10 anos apanhando. Eu estava 15 anos em um relacionamento onde eu não me sentia amada. Eu estava em um lugar onde eu estava me sufocando. A voz de Deus grita agora para você, diz assim, filha, acabou. Chega desse ciclo. Você nasceu para ser amada. Você nasceu para ser querida. Você nasceu para ter uma vida feliz comigo. Aleluias. Jeremias ouviu o próprio Deus dizer, eu nunca pedi sacrifícios, nem ofertas de holocaustos, mas obedecer a minha voz. E a voz de Deus nunca vai te pedir para morrer por dentro, só para manter uma imagem fora, só para manter uma beleza, só para mostrar para os outros que você está bem, só para dizer, olha aqui, o meu casamento é perfeito, porque tem muito disso. Tem muito disso que você olha por fora, parece que tá tudo bem. O Instagram tá postando casamentos perfeitos. Como que tem casamentos? Teve uma cantora famosa que casou, passou 4 meses, ela separou. Foi o casamento mais perfeito de todos, com o maior valor em dinheiro, aonde contratou garçons, aonde fez a festa, onde fez tudo, uma coisa maravilhosa. Mas depois de 3 meses, aquilo se findou. Por quê? Porque a intenção entre os dois, o casamento, quando ele é por uma manipulação, seja espiritual, existem manipulações da igreja, de pastores, uma pressão psicológica que querem fazer você casar, porque eles acreditam que você não pode, que para o seu ministério avançar, para o seu ministério desenvolver, você precisa estar casado. Se você não tiver, não vai. E essa ideia errônea que é aplicada, essas manipulações, sejam psicológicas e sejam espirituais, que tem espirituais também, quando o pastor ora, ele gera uma manipulação para você casar e você fica recebendo profetada dali, de cá, como se fosse Deus. Mas não é a vontade de Deus, entenda. Deus responde a você de acordo à sua consciência. É por isso que Deus falou assim, eu não pedi para vocês fazer sacrifícios, nem ofertas de holocaustos, mas para obedecer a minha voz. Só que Deus, ele teve que falar para fazer aquelas coisas, porque a consciência daqueles homens que saíram do Egito, a consciência deles eram de escravos, a consciência deles precisavam ter isso. Entretanto, você percebe também que depois eles veem o mundo tendo reis, ele não, eu quero ter um rei, nós queremos ter um rei. Olha a consciência. E Deus vai lá e levanta Saul para ser rei daquele povo. Aí você percebe que entre hora, um rei fazia bem e aquele povo prosperava. Entre outra hora, o rei fazia mal e aquele povo caía em desgraças. Aí você percebe que o rei, o líder, se ele não fosse uma voz intermediária entre ele e Deus, se ele não fosse um profeta, as coisas não prosperavam diante do povo, porque mesmo que ele não fosse profeta, ele tinha que seguir o que os profetas falavam. Então, quando o Saul parou de ouvir Saul, as coisas começaram a dar errado e ele foi amaldiçoado. Há pessoas que se divorciaram e vivem como se fossem amaldiçoadas. Mas Deus está dizendo, eu te separei, não de alguém, mas para mim. Porque tem alianças que foram feitas na carne, não no espírito. E quando o espírito sopra, ele rompe o que não nasceu dele. Ah, mas eu ouvi a profecia de Deus falando que era de Deus, que era isso, aquilo. De acordo com aquele dia, diante da sua consciência, de como você queria, você via aquilo, com manipulações, com tudo, você ouviu isso. Mas entenda, tudo muda. O seu marido, a sua esposa tem livre-arbítrio, as coisas podem ser alteradas. Não importa em quem vamos colocar a culpa, em nome de Jesus. O livre-arbítrio, ele é real. E não importa quais profecias você recebeu, as coisas mudam com o decorrer do tempo. Mas Deus disse que era eterno. Calma, para de ser ignorante. E eu vou te provar. Fica nesse vídeo, escuta até o final que você vai entender. Há pessoas que estão dentro de um casamento que não é mais da vontade de Deus. Que até já foi um dia, mas não é mais. E eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia. E olhe bem, o divórcio às vezes é o parto da tua nova consciência. É Deus te puxando para fora de um cativeiro emocional. Assim como Lázaro saiu do túmulo, Deus está te chamando, saia para fora.
Saia da culpa, saia da vergonha, saia da religião que te condena. Sabe por que você não terminou isso ainda? É a religiosidade, é a religião que condena você. Porque você aprendeu desde anos e anos atrás que é errado isso, que é pecado isso. E a sua sinceridade com Deus faz você não tomar essa decisão porque você está com medo de que algo aconteça com você. Ei, não vai acontecer nada, desde que você esteja com a sua consciência limpa. E o Senhor diz: eu sou o Deus da ressurreição. Eu não perco ninguém por causa de um papel. Eu ressuscito corações, eu renovo alianças, eu desperto consciências. Porque o divórcio não é o fim do amor, é o início de uma verdade. Deus não quer relacionamentos baseados em medo ou aparência. Ele quer comunhão baseada em consciência e propósito. É por esse motivo que as pessoas pensam que a morte espiritual, qual é a pior morte? A espiritual ou você perder a vida? A espiritual é mais perigosa, porque se você morrer, você perde a sua salvação. Por quê? Porque você está dentro de um casamento, você não tem mais vida, você já morreu espiritualmente, você não está vivendo segundo a vontade de Deus, você não, até porque a vontade de Deus não é nem que você esteja aí. Não é nem que você esteja sofrendo. Que Deus louco é esse que quer que você sofra? Que quer que você fica morrendo, perdendo a sua vida? Me diga. Então guarda isso no seu espírito. Deus não condena o divórcio, Ele condena a dureza, a mentira e a falta de amor. Mas quando Ele vê alguém sendo esmagado pela lei, Ele mesmo vem. Quantas pessoas iam morrer pela lei? Jesus impediu. Ele mesmo vem, quebra as regras humanas e diz: eu prefiro ver meu filho vivo fora da lei dos homens do que morto dentro de uma aliança sem vida. Deus não é o Deus do divórcio. Ele é o Deus que te separa da morte para te unir à vida. Entenda isso, não é por qualquer motivo que você vai divorciar, mas quando você já acabou, já não está mais acontecendo nada, você tem que sair daí. Quando você já fez de tudo, você tem que sair daí. Deus, Ele não condena e também não está a favor. Ele quer preservar a sua vida. Ele vai ressuscitar essa dor que matou você. E hoje Ele está te dizendo: eu não te perdi. Eu estou te recuperando. Eu estou te trazendo para uma nova fase. Onde você não vai aceitar qualquer pessoa gritar com você, onde você não vai aceitar qualquer pessoa te tratar como desdém, onde você não vai aceitar pessoas na sua vida que não vão te trazer amor e paz. Amém? Os versículos aqui são Mateus 19, 3-8, Jesus fala sobre o divórcio e a dureza do coração. Jeremias 7, 22, 23, nunca pedi sacrifício, mas que ouvisse a sua voz. Samuel 21, 6, é onde Davi comeu o pão dos sacerdotes. João 8, 3, 11, a mulher adúltera, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Amém? E outra coisa, eu vou te mostrar aqui, ó, lá no livro de 2 Reis 21, 6, o texto diz que o profeta Isaías foi até ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Mas Ezequias virou o rosto para a parede, orou e chorou diante de Deus. E Deus mandou o mesmo profeta voltar e dizer: ouve a tua oração, vi as tuas lágrimas, e te sararei e acrescentarei 15 anos à tua vida. E aí, Deus já tinha dado o decreto que ele ia morrer. Por que o profeta voltou? A consciência de Ezequias mudou. Talvez alguém tenha dito pra você assim: olha, acabou, que depois do divórcio acabou. Deus não vai te usar mais, não vai te abençoar mais, que o teu destino tá quebrado, que o seu propósito tá quebrado. Mas o Espírito me fez lembrar de Ezequias. O profeta Isaías entrou no palácio e diz: põe tua casa em ordem, porque esse versículo está em 2 lugares, está em Isaías também 38, 1:15. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Ezequias virou o rosto para a parede e começou a chorar, começou a falar com Deus, e Deus ouviu. É isso que Deus faz, Ele muda sentenças, Ele reverte decretos, Ele transforma histórias que pareciam encerradas. Se Deus fez um profeta voltar atrás por causa da vida que se levantou numa oração, Ele também pode reescrever tua história depois do divórcio. Porque quando a consciência desperta, o céu responde. Quando o coração chora com verdade, o Pai se levanta para restaurar. Então ouve, mesmo que te sentenciar à morte emocional, espiritual ou ministerial, Deus manda te dizer: eu ainda posso mudar tudo. Eu sou o Deus que faz o profeta voltar, o Deus que ressuscita o que disseram que acabou e o Deus que transforma um fim em um novo começo. Deus não te condenou, Ele te separou para viver. Eu lembro de um caso de uma mulher, muitos anos atrás, da Maíra,
que ela estava num relacionamento que apanhava do esposo, já tinha acabado. Ela não tinha mais vida naquilo. Porém, a consciência dela acreditava que ela tinha que viver aquilo. E os profetas ficavam profetizando para ela, dizendo que ela deveria estar naquilo. Que ela deveria orar pro cara se transformar. Mais de não sei quantos anos e nada desse cara se transformar. E ela corria risco de morte. Chegou um belo dia, ela começou a ser tratada por Deus, ela começou a aprender que ela era amada, que ela era querida, a consciência dela se expandiu para enxergar Deus de outra forma. Quando isso aconteceu, sabe o que aconteceu? Ela foi na igreja, recebeu uma profecia de um profeta falando que ela era para ficar o mesmo profeta que ela foi. Depois de um tempo, entregou outra profecia para ela, porém diferente, dizendo que apoiava ela, que aceitava aquela decisão. Hoje ela tá feliz, separou do esposo, que era um maluco, um narcisista, e hoje ela está bem com Deus. Eu não sei se está com outra pessoa, porque eu perco contato que eu sumo, né? Eu ajudo a pessoa e sumo no mapa. Eu sou assim. Ah, mas por quê? Porque eu sou assim, eu sou doido mesmo. Então, amados, a sua consciência precisa estar aberta. Ezequias recebeu o decreto de morte, mas ele intercedeu. Ele abriu o coração para que ele pudesse viver. E naquela intercessão dele, Deus mandou voltar. Aí você fala, mas Deus não é homem para que minta, não que... E aí? E aí? Quantas vezes Deus não voltou atrás por causa de intercessão de alguém? Então, se você pelo menos perceber os versículos e dar uma aprofundada, você percebe esses padrões. Amém? Shalom, shalom. Espero que tenha ajudado. Amém.